This call is now being recorded. Querida Congregação Cruz, hoje no nosso estudo queremos conversar um pouquinho sobre um tema bastante interessante, um tema bastante conhecido e certamente alguém já deve ter conversado com vocês um pouco sobre ele. Vamos conversar sobre os solas da Reforma, somente a Escritura, somente a graça e somente por meio da fé. São os três solas da Reforma Luterana. Não foram cunhados por Lutero, mas resume bem o conteúdo da fé cristã, da fé que nós confessamos, a fé que está presente no credo apostólico. Mas eu gostaria, em primeiro momento, de convidá-los a fazer uma pequena oração. Amado Pai Celeste, muito obrigado porque Tu és o nosso Criador. Tu criaste o mundo através da Tua palavra e através dela também nos formaste. Somos gratos por esta vida que Tu nos concedeste. Pedimos a Tua companhia, a companhia do Teu Espírito Santo, ó Senhor, para iluminar o nosso coração e ampliar o nosso entendimento. Fica conosco por amor do Salvador Jesus. Amém. Bom, os três solas da Reforma. Como eu já disse, o primeiro, na verdade não há uma ordem, mas o primeiro poderia ser a Escritura, depois vem a graça, que é revelada pela Escritura, e depois nós temos a fé, né? Somente por meio da fé. A fé cristã que nos conecta a Cristo, que nos faz receber aquilo que nos é dado de graça e que nos é revelado por meio da Escritura. Então, por isso, essa ordem. A Escritura revela a graça de Deus e a fé se apropria da graça de Deus. Então, em termos de ordem, Escritura, graça e fé, mas não há nenhuma ordem natural das coisas. São os três que a Igreja Luterana usa. O primeiro sola, então, o sola da Bíblia, o sola Escritura, que significa exatamente somente a Escritura, é usado porque é através da palavra de Deus que a comunicação entre Deus e os seres humanos. Ele escolheu se revelar por meio da palavra. E tudo que Deus diz a nosso respeito e a respeito de si mesmo está revelado na Escritura. O que nós precisamos saber a respeito de nós mesmos e a respeito de Deus está registrado na Escritura Sagrada. E é por meio dela que a gente identifica absolutamente tudo. A gente é confrontado diante da nossa condição natural, confrontado diante do pecado e é confrontado também com um Deus de amor, que se entrega por nós, que perdoa esses nossos pecados, que se entrega numa cruz. E aí, alguma coisa que nós dizemos a respeito da ação de Jesus Cristo, da ação do ser humano, como Deus se relaciona com o mundo, precisa ser olhado a partir da Bíblia. Então, se nós queremos saber como o ser humano é aceito por Deus, nós precisamos olhar a partir da Bíblia. O ser humano precisa fazer alguma coisa? Vamos ver o que a Bíblia diz. O ser humano não precisa fazer nada para ser salvo. Vamos ver o que a Bíblia diz. O ser humano precisa acreditar nas riquezas. Vamos ver o que a Bíblia diz. O ser humano deve se isolar do mundo, viver num mosteiro. Vamos ver o que a Bíblia diz. Assim é usado o sola escritura. A Bíblia confronta as nossas ações. Eu devo viver com 3 esposas. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o casamento entre homem e mulher, né, deve ser mantida a castidade dentro do casamento, não cometerás adultério, inclusive tem uma lei. Eu posso matar muitas pessoas. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não matarás. É assim que se usa o princípio somente a Escritura. Ela é a norma que define a vida do cristão. Tem um pensamento teológico que afirma: quando não é bíblico, não é
teológico. Quando não é bíblico, não é importante para a nossa salvação, digamos assim. Por exemplo, antigamente, na Idade Média, estamos falando da Reforma justamente por isso, na Idade Média se pensava quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete. Isso é importante para a nossa salvação? Não. Isso é revelado na Escritura? Também não. Então, não é bíblico, não é teológico. E é por isso que esse somente a Escritura ressalta que nós precisamos conhecer a Escritura e, acima de tudo, conhecer o Verbo encarnado, a palavra que se fez carne, o próprio Salvador Jesus, e receber tudo o que ele fez por meio da fé para então sermos salvos. Existe apenas uma orientação para o povo de Deus, a orientação que está registrada na palavra. Todas as coisas estão registradas na palavra? Não, mas existem princípios que devemos seguir a partir da Escritura. O que nós precisamos saber para a nossa salvação está registrado na Bíblia. Mas, por exemplo, poxa vida, quebrou o escapamento do meu carro. O que eu devo fazer? Vou olhar para a Bíblia? Não, isso não está revelado, isso não é bíblico, isso não é teológico, isso não é importante para a nossa salvação. O que nós vamos fazer? Vamos procurar alguém que cobre um preço justo para realizar a manutenção do equipamento. Essa é a ideia. Nós estamos doentes, aqui já lembro a situação que está passando o nosso presidente Jorge, ele precisa buscar os médicos. Ele não vai negligenciar a sua vida. Deus quer que nós cuidemos de nossas vidas. Então, ele vai ao médico, pessoas que foram instruídas, capacitadas também por Deus, através de professores, mestres, livros, etc. E agora, então, ele está sendo cuidado por Deus através das pessoas. A Escritura manda que preservemos a nossa vida. E para preservar a vida, nós vamos atrás de médicos. E, inclusive, em tempos de pandemia, vivemos conforme as orientações dos protocolos sanitários. Eles são autoridade nesse momento, e então nós devemos segui-los. E a própria Bíblia dá orientações para o que fazermos diante de situações que até envolvem doenças, mesmo Levítico, um livro da Escritura, fala que o ser humano deve ficar isolado um tempo enquanto está doente, porque precisa ser preservado o culto. Existe toda uma atenção para a pureza no Antigo Testamento, então as pessoas precisam estarem puras para estar diante de Deus em culto, então elas não podem estar doentes, elas precisam ficar em quarentena. Então há muita esse cuidado, a própria quarentena é cuidado, é providência divina. Mas nós sabemos muito bem, a nossa escritura sagrada, ela está dividida em 66 livros, 37 do Antigo Testamento, 29 do Novo Testamento. E eles são livros que são chamados de canônicos. Eles foram estabelecidos de acordo com diversos critérios da igreja para serem colocados na escritura. E na ordem que estão, inclusive. A ordem ela não é tão importante. O que importa é o conteúdo, o que importa é Deus falando para nós através da sua santa palavra. Eu vou usar alguns textos bíblicos para falar que a nossa fé é uma fé bíblica. E por isso, somente a Escritura. Não tem nada da nossa razão. Se o que nós pensamos é contra o que diz a Bíblia, nós estamos errados. Por exemplo, vamos pensar assim: Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e agora ele não faz mais nada. Ele deixa o mundo ser mundo, ele não quer saber. Vamos ver o que diz a Escritura. Deus continua trabalhando, Deus age agora para a nossa salvação. Ele é o Criador, mas ele também é o mantenedor deste mundo e agora é o Redentor do mundo, é o Salvador do mundo. Mas vamos a alguns textos bíblicos e aí a gente vai conversando um pouquinho mais.
Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma para não crerem nele. Romanos 1, versículo 20. O que esse texto quer dizer, o que o apóstolo Paulo quer dizer para nós, é que os seres humanos eles até têm uma noção de que pode haver um Deus, mas eles não conseguem chegar a esse Deus gracioso através da natureza. Nós só chegamos ao Deus redentor se nós olharmos para a palavra. Fora da palavra não existe um Deus salvador, apenas na palavra, apenas naquele que é a palavra, apenas no Verbo encarnado existe salvação. A palavra de Deus nos mostra que o próprio Senhor se fez um ser humano, vindo ao mundo, nascendo do ventre de Maria, vivendo entre nós, padecendo, sendo morto, ressuscitando, tudo no nosso mundo. Deus, que desde o Jardim do Éden é um ser relacional, que se importa com a sua criação, especialmente com os seres humanos, se faz um ser humano, vive entre os seres humanos para nos garantir agora a redenção da nossa condição natural, da nossa condição de morte, de sabermos que vamos morrer. Deus nos livra da morte eterna. Isso nós só descobrimos através da Escritura Sagrada. E também é através da própria Bíblia que nós entendemos como as coisas acontecem no mundo. Deus agindo através das pessoas. E nós só conhecemos o amor de Deus, a graça de Deus, quando conhecemos o Deus que se revela, o Deus que se encarna, o Deus que está diante dos nossos olhos, na palma das nossas mãos, na palavra, mas especialmente em culto, na Santa Ceia, na Santa Comunhão, onde Ele mesmo se entrega para nós. E quando nós lembramos também do terceiro mandamento, santificar o dia do descanso, nós lembramos que nós precisamos ouvir a voz do bom pastor Jesus. E a voz do bom pastor Jesus, ela é ouvida nas igrejas cristãs. A voz daquele que nos dá a vida eterna, aquele que nos dá perdão, aquele que nos garante a salvação. E nós ouvimos essa voz no culto também pela pregação da palavra, que é a pregação da Escritura, a exposição da Escritura e como a Bíblia se aplica em nossa vida. É por meio da Escritura, por meio da ação do Espírito Santo, que nós ouvimos então a voz do bom pastor Jesus. Assim diz de novo o apóstolo Paulo, agora em Timóteo, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Além disso, sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade e sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. A própria Bíblia fala a respeito de si mesma e fala que ela é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo tinha diante de si a escritura do Antigo Testamento e ele dizia que era inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas. E também já haviam alguns escritos do Novo Testamento que falavam a respeito desse Jesus que era esperado pelo povo do Antigo Testamento. E esse povo que recebe o Messias já começa a comunicar essa verdade. E também sobre isso já existem testemunhos da própria Escritura de que o que eles dizem é verdade. E a própria Escritura, à luz de todos os seus 66 livros, vai se relacionando e vai vendo o que de fato é importante para o povo de Deus: ouvir a voz do bom pastor Jesus. A Bíblia
Ela não é palavra de homens. Ela foi inspirada pelo Espírito, mas ela foi escrita por seres humanos, mas ela é a palavra do próprio Deus. É Deus que fala pela e através da Escritura. E é a voz de Deus que nós ouvimos quando abrimos a sua santa palavra. Mas, além disso, tem mais um texto. Acima de tudo, porém, lembrem disso: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas de pessoas. Mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem divina. A mensagem divina, a mensagem profética, às vezes ela não faz bem ao nosso coração. Às vezes ela nos condena, às vezes ela nos chama de hipócritas, nos chama de idólatras, nos diz que confiamos nas riquezas, nos diz que confiamos em outras pessoas, nos diz que não colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, e isso machuca o nosso coração. Mas esse machucar, esse quebrantar do nosso coração, é como a palavra age para então ela dizer: mas isso que vocês fazem está perdoado, isso foi perdoado na cruz, isso foi redimido. Vocês não precisam mais se preocupar com isso que vocês fizeram, mas olhem para frente, olhem para a cruz e vivam uma nova vida. É isso que Deus quer. Ela, como palavra de Deus, nos quer mostrar como viver agora que fomos perdoados, agora que fomos redimidos por Cristo. A Bíblia continua falando para nós: aquilo que estava no passado foi jogado no mar, os nossos pecados foram lançados ao fogo, mas agora precisamos viver uma nova vida. Deus quer de nós que olhemos para os mandamentos, que coloquemos ele em primeiro lugar, que santifiquemos o dia do descanso, que não tomemos em vão o seu nome. A própria Escritura nos dá condições, mostra que por Cristo nós temos o perdão e somos capacitados a olhar para os mandamentos de Deus como boas palavras para o seu povo e olhar para eles de forma normativa. Assim nós vamos viver a nossa vida, porque somos amados e perdoados por Deus. E se vier alguém, alguma pessoa, ou mesmo um anjo do céu, vai dizer o apóstolo Paulo, com alguma mensagem contrária ao que diz a Bíblia, por exemplo, um exemplo bastante comum hoje em dia: Jesus Cristo não é Deus desde a eternidade. Ele foi adotado pelo Logos divino. Isso vai contra a fé cristã. Jesus é o Criador do mundo, ou seja, ele está na eternidade. Quando Deus diz: faça-se a luz, houve luz. No falar de Deus já estava a ação do verbo, da palavra. Falar, verbo, palavra, são coisas que se relacionam. Jesus Cristo é Deus desde a eternidade. Estava com o Pai desde a eternidade. E isso vai nos dizer a Escritura. Então, não foi em determinado momento que aquele homem que nasceu de Maria virou Deus. Não. Jesus é Deus desde a eternidade. E isso, essas mentiras que vão sendo ensinadas, são mentiras diabólicas, porque o diabo não conseguiu derrotar Jesus. Na cruz, o grito foi de derrota e não de vitória de Satanás. Em Cristo, na cruz e na ressurreição, nós temos a vitória contra as forças do mal, o diabo, o mundo e também a nossa natureza humana. Mas o diabo, ele tenta ferir agora a igreja, os filhos de Deus. Ele tenta enganar os seus filhos para que eles não conheçam a verdade, porque a verdade liberta do poder do maligno. Então é isso que acontece. O diabo tenta perverter o ensino, dizer que o que Deus disse não é de fato verdade. E isso
vai destruindo de dentro para fora a igreja cristã. Por isso a Escritura precisa estar no centro da igreja. A Escritura nos ensina, ela nos confronta. Alguém disse que Jesus não era Deus desde a eternidade. Pela Escritura se prova que Jesus é Deus desde a eternidade. Essa é a função do primeiro sola da reforma. E aí, justamente o que eu trouxe, existe na internet essa imagem, nada é errado se te faz feliz, assinado Satanás. Se a Bíblia diz que é errado, infelizmente a nossa opinião não conta. É a palavra de Deus que conta. É ela que define. Se ela diz é errado, é errado. Se o diabo diz é certo e a Bíblia diz é errado, ficamos com o que a Bíblia diz, porque ela é a voz de Deus. O diabo não é a voz de Deus. Mas, terminando agora o sola escritura, a gente precisa olhar para o sola gratia, somente a graça. Né? Agora é Deus agindo por nós. E Deus age graciosamente em nosso favor de três maneiras. Deus é criador sem a nossa vontade. Deus é redentor sem a nossa vontade. Deus é santificador sem a nossa vontade. Deus nos conecta com Ele mesmo. Deus nos guia a Cristo por meio do Espírito. Né? Então, é Deus sempre agindo. O ser humano não faz nada, ele não consegue fazer nada. Mas Deus age no ser humano. Deus cria o ser humano, Deus coloca um mundo tão belo para que vivamos. Deus se revela a nós através da Escritura e Deus coloca em nós, através do batismo, o poder de ouvir a sua voz. O poder que é o próprio Espírito Santo. É a própria fé. Então, tudo é dom, tudo é presente. Por isso é um presente aqui o símbolo da graça. A Escritura é fácil. Lembra uma Bíblia, a graça é um presente e a fé é uma poma, porque nos lembra o Espírito Santo. Mas então vamos falar agora do dom de Deus. A graça é exatamente isso, a surpresa, a risada, a coisa diferente. E de fato, quando nós rimos do inesperado. Estávamos pensando em alguma coisa. Uma piada bem contada é aquela piada que acontece o inesperado. E aí soltamos a gargalhada. Parece que não tem, é a graça de Deus, isso não tem a ver com risada. Não, tem a ver com o inesperado. Deus age de forma inesperada em nosso favor. Deus, o Criador de tudo, viu o ser humano cair em pecado. E agora, o que ele deve fazer? Certamente condenar esse ser humano. É justo Deus condenar, porque Deus é perfeito. E o ser humano, que foi criado perfeito, caiu na tentação do inimigo. Então, agora, o esperado é a condenação. O inesperado é a ação de Deus em nosso favor e em nosso lugar. É condenar o filho no lugar de cada um dos pecadores. Isso é inesperado. Isso é graça de Deus. E é por isso que nós vamos conversar nesse momento sobre o segundo sola. Ela é incompreensível aos olhos humanos, certamente. Loucura para os que estão se perdendo, diz o apóstolo Paulo. Mas a ação de Deus, a graça de Deus, nós recebemos e nos apropriamos e compreendemos por meio da fé em Cristo. E tem uma música bastante conhecida no mundo contemporâneo, um mundo mais que eu usava bastante em São Paulo, onde eu fiz o meu estágio. Ela diz mais ou menos assim: vivo hoje, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. Ação de Deus. O seu sangue sobre mim, o batismo derramado, né, o batismo nos lembra que o sangue de Cristo corre também em nossas veias e nos lava de todo o pecado, está sobre nós, nos dá uma veste nova. Esse sangue me comprou e me restaurou, sem culpa, ele me perdoou, então me tornou.
O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Deus não me condena mais. Aliás, ele continua me condenando, mas eu volto sempre à igreja, sempre a ele, peço perdão e ele constantemente me perdoa. E agora sim, com esse constante perdão, nele vou viver e então posso amar. Toda a morte e também o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. A esperança retornou, graça e paz nos revelou. Paz de Deus, que nos dá através do seu corpo e sangue, através do seu perdão, nós temos por meio da graça. É pela graça que nós somos criados, é pela graça que nós somos redimidos e é pela graça que nós sabemos que aquilo que nós merecíamos, aliás, é pela Escritura, por meio da fé, vendo o que Deus faz, é que nós vemos o nosso destino e quão duro seria o nosso destino, o sofrimento eterno, e nós vemos Deus agindo por nós. Isso é ser gracioso. É Deus agir favoravelmente em nosso lugar. E somente a Escritura pode dizer isso. Não tem nenhum Deus favorável fora da Escritura. Sempre um Deus condenador, há um Deus que exige, mas não há um Deus que perdoa. Somente na palavra nós temos um Deus que age de forma inesperada e que nos restaura, que nos redime e também nos perdoa. Assim diz a palavra, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. O apóstolo Paulo mostra que Jesus Cristo é o meio pelo qual as pessoas se conectam com Deus. E existe um reformador, não o nosso reformador, Martinho Lutero, que diz assim: Jesus Cristo é a ponte, Jesus Cristo é aquilo que conecta. Jesus é o construtor de pontes entre Deus e os seres humanos. E por isso ele é o sacerdote, porque no Antigo Testamento, sacerdote era o construtor de pontes entre Deus e os seres humanos. Deus faz essa ponte, Jesus Cristo faz essa ponte. Por isso ele, como diz o autor aos Hebreus, é o nosso sumo sacerdote, o nosso grande sacerdote. Ele é o sacerdote, mas também é o sacrifício. É Deus agindo favoravelmente em nosso lugar. É Deus, sempre Deus, nunca seres humanos. Por isso, graça. Sempre Deus agindo. Esse princípio, que está amparado pela Escritura, ele manifesta que o ser humano é incapaz de estabelecer ou mesmo reestabelecer uma conexão com Deus. Mas Deus age em nosso favor. Ele sim é por nós. Ele age com a sua misericórdia em nosso favor. O nosso sofrimento mexe com o próprio Deus. E ele age em nosso favor para nos restaurar. E assim diz o apóstolo João: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Essa é a grande manifestação da graça de Deus. O poder de Deus se revela no Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo por nós. Jesus Cristo em meu lugar. Jesus Cristo em nosso favor. Deus nos dá a vida verdadeira por meio de Cristo. E isso é graça. Isso é favor de Deus
por nós. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Graça. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A salvação, como eu disse, é um presente de Deus. E assim diz Lutero: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, em meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nessa cristandade perdoa a mim e a todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos. E me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isso é certamente verdade. Com as palavras de Lutero, nós temos um pequeno resumo do que diz a Escritura e entendemos que não havia nenhum motivo para Deus agir em nosso favor, a não ser o nosso sofrimento. Deus se compadece do nosso sofrimento. Quando Jesus Cristo esteve no mundo, ele se compadeceu do sofrimento das pessoas, agiu em favor delas, curou, multiplicou pães e peixes. Quando Deus olha para o estado em que está o mundo após queda em pecado, ele age com misericórdia. Se Deus quisesse condenar por causa desse pecado, qualquer um de nós, ele estaria absolutamente certo. Mas ele escolhe entregar o próprio Filho à morte, para que então os nossos pecados fossem perdoados. Somente por ser verdadeiro Deus, Jesus Cristo consegue estender esse perdão para todos. E somente por ser verdadeiro homem, ele consegue morrer. Deus, em essência, não morre, mas Deus, em Jesus Cristo, morre em nosso lugar e nos concede a remissão de todos os pecados. Diz o apóstolo Paulo: mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Essa é a graça. E ela continua por nós, ela continua existindo, ela continua mostrando como Deus é extraordinariamente maravilhoso e é capaz de nos perdoar de todos os pecados, nos tornando, por meio de Jesus Cristo, seus filhos adotivos. Isso é ser um Deus gracioso. Quando os nossos pecados nos confrontam, Deus diz: eles estão perdoados e por eles nós temos o direito de sermos aceitos por Deus. É graça divina quando nós podemos crer em Jesus Cristo. É graça divina quando nós podemos servir a este Senhor em nossa vida. É graça divina quando nós podemos ir à igreja, receber de Deus as palavras de perdão e de misericórdia, mas também receber em nossas mãos o próprio Salvador Jesus. É graça divina quando Ele nos transforma em herdeiros da vida eterna. Só que esse Deus gracioso que se revela na Escritura, que entrega o seu Filho à morte na cruz por toda a humanidade, quer que cada ser humano se aproprie dessa bênção que é ter sido perdoado por Cristo. E aí precisamos olhar para o terceiro sola da reforma. Somente por meio da fé nós nos tornamos receptores dos presentes de Deus, ou do maior presente de Deus, através da fé. E é isso que significa o terceiro sola da reforma. Somente por meio da fé. O Deus gracioso se revela na Escritura. E tudo o que Deus faz se torna meu a partir do conhecimento que eu tenho dele. E esse conhecimento é sobrenatural.
é obra do próprio Deus, é a própria fé em Jesus Cristo. E essa fé, nós bem sabemos, nos é dada através do santo batismo. A graça de Deus se manifesta quando uma criança é batizada, quando um adulto é batizado, quando alguém é perdoado de seus pecados. Quando nós afirmamos somente por meio da fé, nós reconhecemos que é essa fé que consegue caminhar na ponte construída por Jesus e então receber de Deus tudo o que Deus tem de bom para o ser humano. E um ser humano pecador precisa constantemente de perdão. Precisa preencher o vazio existencial que existe. Esse vazio é preenchido pelo pão da vida. O pão que sacia a fome de satisfazer a vontade de Deus. Mas nós sabemos que na comunicação existe um receptor e um transmissor. Alguém que fala e alguém que ouve. E Deus fala para nós. Só que é somente através da fé que nós conseguimos ouvir as palavras do bom pastor Jesus. É como se fosse um aparelho auditivo. Todo ser humano tem uma dificuldade de ouvir a voz do bom pastor Jesus, mas ele precisa de um aparelho auditivo. Com esse aparelho auditivo ele consegue ouvir essas palavras, que diz: "Vinde a mim, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, porque eu lhes darei descanso." O fardo, o peso que eu ponho sobre vocês é um peso leve. Essas são as palavras de Jesus. Ou eu sou a ressurreição e a vida, somente por meio da fé eu consigo ouvir e reconhecer isso. A fé é como se fosse, de fato, um aparelho auditivo para que nós possamos ouvir e então receber as bênçãos, os dons de Deus que vêm por sua graça. Pois pela graça de Deus vocês são salvos. É importante repetir esse versículo. E isso é por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-los. A fé é dom de Deus e é confiança em Deus. Confiança que Deus fez tudo por nós. Jesus Cristo é o próprio autor e consumador de nossa fé. Ele é o próprio Deus, aquele que envia o Consolador, o Espírito da verdade, que nos guia através de toda a verdade. E através dos seus meios da graça, palavra, proclamação da palavra, batismo e também Santa Ceia, Deus se comunica por nós, para nós, em nosso favor. Ele nos garante perdão. A Santa Ceia nos perdoa. O batismo vivido em nos nossos dias nos perdoa. O arrependimento a confissão, o arrependimento e o perdão que temos em nossos cultos é o batismo sendo vivido. Tudo isso é presente de Deus por nós, ação de Deus em nosso favor. Quando Deus acende em nós a chama da fé, Ele mesmo a sustenta através dos seus meios. Ele é o próprio autor e o consumador. Ele cria e ele sustenta o ser humano, mas também a fé desse ser humano. E isso tudo é dom de Deus, não vem do próprio ser humano. E diz ainda o autor aos Hebreus que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ora, a fé é a esperança de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. São duas traduções do mesmo texto que são importantes para nós conversarmos um pouquinho. A fé, ela é a certeza que nos conecta a uma esperança, a esperança da ressurreição. Essa certeza, essa esperança nos conecta ao Cristo crucificado, que é o autor e consumador da nossa fé. A justificação pela fé é maior do que apenas crer em alguma coisa.
A justificação pela fé é olhar firme para a cruz do Salvador Jesus. Os efeitos dessa obra de Cristo na cruz são nossos por meio da fé. Tudo é ação de Deus em nosso favor. Tudo é graça. E também é graça de Deus termos pastores no campo, pastores que proclamam essa voz do bom pastor Jesus. O apóstolo Paulo escreve, certa vez, a Tito, que ele, Paulo, foi enviado para outros lugares para que outros conheçam a palavra da verdade e o que dizem a respeito da nossa religião. A religião que se baseia na esperança da vida eterna, que se baseia no Deus eterno que se fez ser humano, que se baseia nas promessas desse Deus tão maravilhoso e que não mente, e que desde a fundação do mundo tem preparado boas coisas para nós. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem aquilo que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. O que Deus faz é Ele mesmo que faz. Então, os seres humanos são aceitos por Deus por ação dele, não porque fazem alguma coisa. É por meio da fé, que é dom de Deus, que nós recebemos aquilo que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Deus nos dá condições de recebermos a salvação, e isso Ele faz por meio da fé, dando-nos a fé. E ele também faz fortalecendo essa fé, através do estudo da palavra, da comunhão, através da Santa Ceia, especialmente através da Santa Ceia. Ele faz isso para que nós não nos desviemos, para que não nos afastemos, para que o diabo não consiga nos enganar. Porque o diabo é astuto, o diabo é poderoso. Ele não é tão poderoso quanto Deus, mas ele é muito inteligente. Ele consegue nos enganar, ele consegue nos desviar da verdade. E fora da verdade, nós não temos o perdão, nós não temos a vida em comunhão com Cristo. E agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. As bênçãos que vêm lá da cruz, que podem ser resumidas em uma só palavra, que é perdão, só chegam ao nosso coração através da fé. A fé é a forma pela qual eu me aproprio daquilo que Deus diz que é meu, que é justamente o perdão. A fé é uma antecipação da herança da vida eterna. E é por meio da fé, justamente, que nós temos a paz com Deus. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram das qualidades do próprio Cristo. Somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, e somente por meio da fé. Esses são um excelente resumo da fé cristã, da fé luterana. Deus se revela e revela a sua graça e o seu amor através da sua santa palavra. Cria em nós, nos dá de presente a fé, uma fé que se apropria daquilo que Deus faz por nós. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E esses três pilares da reforma, eles têm sido atacados. Têm sido atacados porque o diabo é astuto. Mas, sendo confrontados com a Escritura, nós temos a base segura, porque é Deus falando. E nós ouvimos esse Deus que nos perdoa, que nos ampara em momentos de dificuldade, que nos dá
presentes inigualáveis como um mundo tão belo, um lar para viver, uma família, pastores, um sol sobre as nossas cabeças, a chuva regando o solo, governantes, que nos dá tudo o que nós não merecemos. Nós recebemos e reconhecemos que recebemos por meio da fé. Mas, para encerrar, palavras dos apóstolos Paulo e do apóstolo Pedro. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creram nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. E com isso, eu concluo com as mesmas palavras que Paulo diz aos Coríntios para fecharmos esse estudo sobre os solas da reforma. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. É isso, esses são os 3 solas da reforma. É sempre uma alegria estar com vocês nesse momento de estudo. Espero que vocês possam receber bem estas palavras, palavras do próprio Deus, através da sua mensagem, através da sua escritura. Mais um dom que Deus nos dá, podermos receber a sua palavra, não sermos perseguidos. E nós, para então encerrarmos, vamos orar e lembrar da situação em que está o nosso presidente Jorge. Amado Pai Celeste, muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós encontramos em Ti um Deus de perdão. Somos muito agradecidos porque este Jesus Cristo enviou o Espírito que de Ti também procede para o nosso coração, para que possamos entender e receber bem de Ti todos os dons que temos. A vida, a esperança da vida eterna, mas especialmente tudo aquilo que Tu nos dás em Cristo Jesus. Te pedimos nesse momento de forma especial pelo nosso presidente, que está passando por situações difíceis, já tem melhorado, mas está sendo observado e está sob os cuidados médicos. Médicos que também são bênçãos tuas para o nosso bem, para que possamos ter em ti e através de ti uma vida que te agrada, uma vida que guarda os teus santos ensinamentos. Te pedimos a tua bênção sobre a nossa noite. Te pedimos, envia também mais pastores para o campo de trabalho, porque o campo é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nós precisamos sempre rogar a Ti para que nas nossas congregações em todo o mundo haja pessoas que queiram falar de uma verdade não individual, mas uma verdade revelada. Amado Pai Celeste, abençoa-nos hoje e sempre, dá-nos sempre um dormir seguro, sempre amparado no Teu descanso eterno. E se Tu vieres esta noite para julgar os vivos e os mortos, possamos estar juntos daqueles que Tu vai dizer: venham benditos do meu Pai, porque temos guardado a fé que Tu mesmo mostraste a nós. Por teu amor, Verbo encarnado. Amém. É isto por hoje. Nos vemos no final de semana na nossa congregação para mais um culto
e, se tudo der certo, será transmitido pela internet. Infelizmente, no domingo tivemos alguns contratempos. Fiquem bem, fiquem com o Senhor Jesus.